Já agradeceu a mãe do João Paulo por ter dado à luz ao melhor goleiro do Brasil? Mendonça voltou a marcar, a lei do ex funcionou, o Santos arrancou um empate no fim do jogo. Podia ter sido melhor se tivesse jogado como no segundo tempo durante o jogo inteiro, né? Milagre, torcedor! Eu sou Luiz Oshiro, esse é o canal Santista no Oriente. Sim, milagre ou milagres. O João Paulo realizou um monte de milagres, decidiu a favor do Santos, porque se não fosse o João Paulo no primeiro tempo, o Santos teria virado aí do primeiro para o segundo tempo, talvez até parecido como foi com o Inter. O Santos teve uma atuação bem ruim no primeiro tempo, porque tentou jogar de uma forma diferente, com outra formação, não deu certo. Porém, eu tenho que dizer o seguinte, tá? Marcelo Fernandes tentou mudar. Ele todo jogo ele altera alguma coisa de acordo com o seu adversário. Ele não tem uma formação, vamos dizer assim, estabelecida no Santos para jogar sempre do mesmo jeito. O Marcelo ele altera o time de acordo com o seu adversário. Seja trocando um ala, trocando só o zagueiro, até os mesmos jogadores, mas trocando o zagueiro de posição, como ele faz com o Joaquim e o Basco, ele troca às vezes um na direita, um centralizado, né? E às vezes o atacante que ele coloca jogando mais atrás do Marcos Leonardo ou mais aberto, às vezes o Jean Lucas e o Lucas Lima abrem mais, às vezes fecham mais. Então, de acordo com o adversário, com as mesmas peças, o Fernandes faz algumas alterações. Nesse jogo, porém, ele trocou uma peça, ele tirou o Kevson e colocou o Rodrigo Fernandes. Algo que nem vazado não tinha sido, né? Não tinha vazado a escalação e o Rodrigo Fernandes apareceu pelo meio. Eu entendi, na hora que eu vi a escalação, que ele ia colocar o Fernandes para marcar o Renato Augusto. Também não foi o que aconteceu. O Renato Augusto jogou basicamente livre, flutuando por trás dos volantes, atrás dos alas, fez o que quis Renato Augusto. E é justamente esse cara que não poderia ter jogado. Me lembrou bastante o jogo do Inter, porque o meio-campo do Corinthians ele é muito cheio, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem no mínimo 5 jogadores, porém o Yuri também sai muito da área para buscar o jogo. Então, em certos momentos, sem o Yuri na área, a gente tinha 6 jogadores circulando nesse meio aqui. Apesar de a gente ter aqui ó, os quatro, né? Essa linha de quatro, mais os dois, o Soteldo não conseguia voltar tanto para marcar e o Fernandes ficou completamente perdido nessa marcação. E o Renato Augusto fazia o que ele queria, ele alternava posições com os jogadores. Ora ele abria e o Romero fechava pelo meio, o Maicon fechava. Ora ele trocava com o Yuri, ora ele voltava a buscar o jogo. Às vezes ele também fazia a mesma coisa do lado direito. Então o Renato Augusto ele fez basicamente o que ele quis nas costas dos volantes e antes dos zagueiros. Nessa linha aqui, ó, ficou um espaço bem grande onde o Renato conseguiu flutuar bastante. João Basso, que está aqui, machucou cedo, entrou o Messias e o Messias foi muito bem. Jogou muito bem o Messias. Eu vou falar um pouquinho antes daqui do jogo e depois a gente vai para os lances do jogo, tá? Os lances da partida. Vamos descer aqui para a gente poder ver as estatísticas, tá? Vamos no primeiro tempo, para ver a diferença do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve 71% de posse de bola para o Corinthians contra nenhuma. Teve 2 finalizações do Santos, mas não foram finalizações no gol, né? E o Corinthians teve 5 no gol. E essas 5 aqui foram defesas espetaculares do João Paulo, a gente já vai olhar. Também teve aqui chutes bloqueados. Finalizações do Santos, as duas bloqueadas. Então o Cássio acabou nem defendendo. Escanteio um massacre, 8-1. Então o Corinthians ele realmente jogou muito em cima do Santos e muito pelas laterais. A gente pode ver aqui também que teve muito lateral, né? São jogadas de laterais aqui, né? Tiro de meta bastante para o Santos, que finalizações para fora, né? E no segundo tempo o negócio virou. Se a gente colocar todos os lances equilibrado, mas só o segundo tempo, aí vira para o Santos. O Santos teve aqui, apesar de menos posse de bola, mas já equilibrou. Agora, as finalizações, o Santos teve muito mais, foi 8-3. No gol, né, foi 3-2. A gente teve finalizações para fora, bloqueio de chutes por parte do Corinthians, escanteio mais equilibrados, né? A gente teve aqui jogadas de lateral, continuou o Corinthians bastante nos laterais aqui, né? Então a gente teve um jogo mais equilibrado, porém com o Santos chegando mais, fazendo mais finalizações, né? Conseguindo chutar mais a gol. E aí o jogo se equilibrou um pouco mais. Quando a gente vê num geral, acaba ficando mais equilibrado, né? Finalizações 17-10, 7-3 nos chutes a gol, né? Então a gente teve um jogo mais equilibrado, principalmente por causa do segundo tempo. Mas a formação inicial, a ideia
né, que o Fernandes teve, até que foi boa, porém não foi bem executada pelos jogadores. Principalmente Jean Lucas, muito mal no jogo Jean Lucas. Lucas Lima sumido, Marcos Leonardo, para mim, ele estava machucado, não deveria ter jogado, ele não conseguiu atuar da forma normal que ele faz, saindo da área, recebendo bola no meio, sofrendo falta. Ele ficou parado no meio de Lucas e Gil e basicamente não conseguiu jogar. De resto ali, atuações regulares. Braga não foi tão bem, mas também não comprometeu tanto. Joaquim foi bem na zaga, o Messias... O Basso jogou 10 minutos, né? Então vou falar do Messias. Messias foi muito bem. Dodô foi bem razoável também, não comprometeu tanto, mas também não conseguiu fazer nenhum tipo de lançamento que ele costuma fazer com a perna esquerda. Rincon tentou preencher o meio, chegava junto, conseguiu marcar bem, mas a falta do Rodrigo, né, o buraco que o Rodrigo criou aqui, por muitas vezes comprometeu a partida do Rincon, mas muito por causa do Rodrigo. E o Soteldo, no segundo tempo, sim, ele jogando mais aberto pela ponta, ele conseguiu ser o diferencial do Santos. Vamos aqui para os lances, tá? Primeiro, a gente tem aqui uma simulação, eu vou até tirar o aqui, ó. A gente tem uma simulação de 3 zagueiros. Talvez o Fernandes tenha tentado, vamos dizer assim, iludir, né, o Corinthians, porque a gente começa com 3 zagueiros aqui atrás que não vão ser 3 zagueiros. Ao longo do jogo a gente vê que tem uma linha de 4. Então esse começo aqui é mais realmente para iludir de que vai ser com 3 zagueiros. No começo do jogo aqui já tem uma falta besta cometida ali na lateral direita, né? E a gente vê uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Fernandes marcando homem a homem o Gil nas bolas aéreas. Isso aqui pra mim foi um completo absurdo, porque ficava o Fernandes marcando o Gil na bola aérea e o Rincon na sobra. Isso pra mim comprometeu muito a defesa do Santos. O Santos não conseguiu segurar as bolas aéreas muito em função dessa marcação. Não tinha um Joaquim, não tinha um Messias, não tinha até o Jean Lucas, que é mais alto, para marcar o Gil. Eu achei, quando eu comecei a ver isso, que o Fernandes ia fazer só o bloqueio, como um bloqueio mesmo de jogador para você segurar, né, a caminhada, né, a velocidade do Gil, para ele não chegar sozinho. Basicamente como foi o gol do Joaquim no último jogo contra o Curitiba, que ele vem de trás correndo e sobe de cabeça sozinho e faz o gol. Eu achei que era isso que o Fernandes ia fazer, bloquear a corrida do Gil. Mas na hora da bola aérea, na hora que ele fosse cabecear, que outro zagueiro faria essa dividida pelo alto com ele também vindo, né, na velocidade. E não, o Fernandes basicamente marcou também na bola aérea. Para mim isso foi um completo absurdo, um erro muito grave de posicionamento do Santos na bola aérea. Provavelmente até ensaiado pelo Fernandes, né? Você pode ver que aqui, ó, na hora que ele vai jogar no segundo pau, a jogada do Corinthians normalmente é essa, né? Tem esse levantamento. E aí no segundo pau, ó, quando ele bate aqui, ó, essa bola normalmente é alçada no segundo pau no Gil e o Gil toca pro meio ou para trás para a chegada aqui. Provavelmente esse aqui deve ser o Juliano, né? E aí é essa jogada que o Corinthians tem. Não foi no segundo pau, mas o posicionamento foi esse. Você pode ver aqui que a gente tem 1, 2, 3, naquela formação que eu acabei de mostrar ali, e mais 2 jogadores. Então tem essa linha de 3 e a linha de 2. E o Yuri saindo para receber. Você pode ver que o Yuri sai bastante aqui da área para receber e acaba sofrendo esses encontrões, sofrendo falta. E vê que o Rincon morde bastante, até faz a falta no Yuri aqui, né? Essa falta aqui, vamos dizer assim, uma chegada bem forte dele, né? Depois a gente tem o escanteio. Ó, batida do escanteio. Mais uma vez a gente vai ter aqui o Gil, né? Marcado pelo Fernandes. Olha lá, mais uma vez a bola de novo no Gil. De novo ele ganha pelo alto. Não é efetivo na cabeçada, mas de novo ele consegue subir ali meio que sozinho. E aí no rebote a gente tem o chute do Vera muito forte. E a primeira defesa espetacular do João Paulo lá no ângulo, né? E vê que o Yuri vai na bola, né, para um rebote ali do atacante, só ele foi, né? Nenhum outro zagueiro foi junto. E aí diz muito sobre a defesa do Santos, né? A finalização de fora tem que ter alguém para defender ali, até porque no primeiro gol do Bragantino, né, que é um chute forte que o João Paulo até trisca na bola, ela bate no travessão e fica quicando na frente do gol. O Sacha, como centroavante, vai sozinho e faz o gol de cabeça sozinho, né? Ninguém marcando. Aqui, chamar a atenção, tá? Vê que a bola sai da zaga e abre no Fábio Santos. A gente tem aqui a marcação do Santos bem perdida, tá? Ó, a linha com três volantes, né, no caso, que seria do Santos. E vê que o Renato ele vai receber sozinho. Ó. Ele abre aqui, ó, para receber. Ele recebe sozinho. Não, não é o Renato. Aqui é o Romero, né? O Romero volta sozinho e o Renato tá lá em cima.
Aqui eu separei porque o Rincon estava acompanhando, né? O Rincon estava acompanhando e o Renato sai sozinho pela esquerda. Ele flutua muito por aqui e sai lá em cima sozinho. Quando ele abre e sai, só ele, né? Ele recebe, ele consegue dar o passe e encontra de novo. A tabelinha é muito rápida, ó. Romero, o Renato, e aí ele toca na frente para o Romero sair sozinho. Quando o Romero consegue sair daqui, você vê que o Yuri já sai daqui. Ele estava aqui, ele faz o movimento para trás para receber essa bola. Então é uma jogada muito rápida do Corinthians que o Santos se perdeu completamente e não conseguiu marcar. A sorte, óbvio, é que a gente tem ali o João Paulo que faz a defesa e aí depois a zaga do Santos tira. Mas é uma jogada muito rápida e o Renato sozinho recebeu e armou a jogada. Aqui é o gol impedido do Santos. Pode ver que essa jogada é inacreditável, ela sempre funciona. A batida ali no meio da área, a cabeçada e o normal seria essa bola cair no segundo pau, onde vai estar o Rincon. O Rincon mais uma vez sozinho, pode ver, ó. A bola batida, a cabeçada. Na hora da cabeçada, olha quem está sozinho do outro lado lá. Rincon. Na hora da cabeçada, se o Marcos não consegue finalizar aqui, a gente tem um Rincon, que é o que acontece, mas por uma perninha ali ele estava impedido. Mas a jogada sempre funciona, o Rincon toca para trás, aí sai o gol, mas o gol já estava impedido, né? Eu vou até colocar aqui pra gente ver, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. Ó, vai dar o pause, ó, tá impedido e o Rincon lá em cima sozinho. Toda vez ele sozinho. Bora na área aqui. Ah, essa jogada aqui é interessante, ó. Pode ver, ó. O Fagner toca, a gente tem o Jean Lucas marcando. Olha como o Jean Lucas não acompanha. O Fagner tá indo embora sozinho. A sorte é que a jogada é armada e a gente tem o Renato também saindo sozinho. Tem duas opções. Se o Yuri recebe de costas e vira para a perna direita, ele tem o Fagner passando sozinho. Ele vira para a perna esquerda e tem o Renato chegando de trás sozinho. Ele tem opções de movimentação do Corinthians e o Santos se perdeu na marcação. O Jean ficou olhando para a bola, o Fagner foi embora sozinho. Aqui, quando o Yuri recebe, aqui parece ser o Lucas Lima, que não acompanha o Renato Augusto, que consegue fazer o chute. Aí o Romero faz a cabeçada, mas estava impedido. Mas é uma movimentação rápida do Corinthians que o Santos não consegue acompanhar. Mais uma vez, igual aquele lance lá de trás, tá? A bola sai da zaga de trás do Corinthians. E mais uma vez, ó, Renato faz o toque. Quando ele faz o toque e o jogador se distrai e acompanha a bola, o Renato volta. Pode olhar que ele tá olhando para cá, ó. Ele tá olhando para esse lado, ele não tá olhando para lá. Ele tá olhando para cá e depois ele vai virar o rosto. Quando ele vira pro outro lado, ó, ele já sabe que o Fagner vai embora. Ele vira o corpo e faz a jogada nas costas do Soteldo. Soteldo não tava marcando o Fagner. O Fagner recebe sozinho essa bola. Ó, mais uma vez, erro de marcação e movimentação rápida do Corinthians. Nesse lance, por acaso, né, acaba tendo desarme do Soteldo, mas é interessante a movimentação do Renato lá na esquerda, ele virando o jogo para o Fagner sozinho. Não é a primeira vez que o Fagner sobe aqui nas costas de novo sozinho. Em uma ele não recebeu, na outra ele recebeu e perdeu. E aqui o retrato do jogo do Jean, né? Jean tentou 3 dedos aqui, inacreditável, devolveu a bola para a zaga do Corinthians. Um desastre a partida do Jean, né? Bom, mais uma, né? De novo o Fernandes marcando o Gil, escanteio batido. E na hora que o Gil sobe, a gente tem Rincon e Fernandes, os dois subindo. Óbvio que eles não vão ganhar do Gil. E o Messias está marcando aqui no meio, o Joaquim também está no meio. Ninguém marcando o Gil, quem está marcando é o Fernandes e o Rincon. Óbvio que ele vai ganhar. A sorte é que temos João Paulo no gol para buscar uma bola inacreditável e o Soteldo caído conseguiu tirar essa bola do Gil, que provavelmente chutaria no gol para tentar fazer o gol, né? E aí no rebote a bola para fora. Mas um milagre do João Paulo. Mais uma jogada de profundidade do Corinthians, tá? Ó, ele passa, vai para a linha de fundo, volta. Mais uma vez a movimentação do Fagner, tá? De novo, inacreditável o que o Fagner fez nesse jogo. Aqui, ó, Juliano. Quando ele faz o passe, o Juliano faz o passe pelo meio, o Fagner estava aqui e ele aparece nesse buraco sozinho. Se esse passe sai aqui, ó, de frente, da forma correta, ele chega sozinho. O que vai acontecer? Adivinha? Sozinho. É inacreditável como o Fagner conseguiu jogar nas costas do Soteldo e do Dodô. Por isso que faltou um lateral aqui. Essa marcação que o Fernandes tentou fazer com o Rodrigo aqui pelo meio, tirando o ala, abriu o corredor todinho para o Fagner jogar nessas costas do terceiro zagueiro Dodô e do Soteldo que não sabe marcar dessa forma. Aí ele sai na cara do gol, óbvio, tem a zaga chegando, mas a jogada aconteceu.
Falta do Santos aqui, que ele tenta fazer uma jogada ensaiada, né? Talvez aqui, eu não sei se essa foi a intenção, né? É uma bola no rincão, ele cabeceia pro meio, e aí o cara ia chegar sozinho. Eu não sei se o ideal aqui seria ele deixar passar, porque aí tem um jogador do Santos chegando nas costas aqui, né? Mas aí ele faz a cabeçada pro meio e não tem ninguém. Literalmente ninguém. Não sei se deu errado a jogada, né? Bom, contra-ataque do Santos nessa falta, inclusive, tá? Logo depois vem esse contra-ataque do time do Corinthians. Mais uma vez, recebendo a bola pela esquerda, lá em profundidade, na lateral. Ultrapassagem. Aqui a inversão inteligente de novo. Ó, mais uma inversão inteligente. E tá todo mundo sozinho aqui, ó. De novo. Já é a terceira vez que tem inversão. Jogadores do Corinthians sozinho do outro lado. O buraco pela esquerda. A falta do ala. O Dodô tendo assim vários jogadores para ele marcar. Não teria como ele marcar sozinho. E aí vem o Juliano, faz a finalização e o João Paulo é espetacular, né? Segundo tempo, a gente consegue ver que já tem outra linha aqui. Aqui não vai aparecer, mas formaram duas linhas de quatro. O Fernandes mudou o time, posicionalmente apenas, né? Ele não mudou os jogadores, mas fez duas linhas de quatro. A gente tem aqui o lançamento só para caracterizar que começou, né? Bom, a gente tem aqui a primeira vez que o Marcos Leonardo sai da área, né? Óbvio, ele não tem como estar na área porque o time inteiro, né? As linhas do Corinthians estão bem altas, né? E é a primeira vez que ele consegue fazer um pivô fora da área. Ele recebe a bola, faz o pivô e acontece a primeira finalização do Santos no gol. Justamente quando o Marcos consegue fazer esse pivô. Ele recebe a bola, faz o pivô, vem o Soteldo no contra-ataque. E aí o Soteldo como meia, nas costas aqui dos volantes, entre os volantes e os zagueiros, ele funciona muito bem. Ele abre para o Lucas, que infelizmente ele não consegue finalizar, né? Ele faz esse corte, finaliza muito fraco na mão do Cássio, não dá nem rebote. Aqui roubada de bola, mais uma vez, ó, um pouco depois, ó, aquele ali foi aos 40 segundos. O Corinthians estava saindo, e aí a roubada de bola pelo meio, que é onde o Santos consegue roubar e fazer o contra-ataque. Soteldo de novo, recebendo essa bola entre as linhas mais uma vez. É aí que ele funciona, faz ali o passe, e aí o Marcos não pode perder esse gol. Ele no mínimo tem que chutar pro gol, pro Cássio defender para escanteio, pro Cássio falhar e acabar saindo gol, mas chutar para fora não dá, não pode perder esse tipo de gol. Eu acho que o Marcos realmente estava sentindo o joelho e por isso que ele não conseguiu ir bem. Isso aqui é um absurdo para mim, tá? João Paulo bate e ele fez isso. Eu separei só um lance desse. Mas o João Paulo fez isso várias vezes durante o jogo. Ele batia a bola pelo alto buscando quem? O Soteldo. É inacreditável. O Soteldo nunca vai ganhar essas bolas pelo alto. Não importa se ele vai disputar com o Fagner, com o Gil, com o Veríssimo. Ele não vai ganhar a bola pelo alto. Não tem como. Ele não tem nem coisa de ganhar de cabeça. E aqui, infelizmente, né, a hora do gol, que pra mim é um negócio inacreditável. É simplesmente inacreditável. A bola cruzada, a cabeçada no primeiro pau. O Braga não pode perder essa bola pro Romero. O Braga é mais alto que o Romero. O Marcos Leonardo cabeceia o vento de forma inacreditável. E aí uma defesa espetacular, né, do João Paulo. E o Jean Lucas ali é inacreditável o que acontece, né? Isso não dá, é de perna esquerda. Até separei outro ângulo. Olha aqui, ó. A gente tem o Braga para disputar de cabeça com o Romero. Ele perde no alto pro Romero. O Marcos Leonardo cabeceia o vento, ele até abaixa, a bola passa, ó. É inacreditável. E aí a gente tem aqui o Yuri chegando como centroavante, o Joaquim olhando. O João Paulo faz uma defesa incrível, bate na trave. E aí o Yuri falha. E aqui, ó, o Jean de frente. Cara, bate de esquerda pro alto, bate de direita para cima, dá um balão, tira daqui. Ele tentar bater colocado. Óbvio, vai pro gol. Olha que bola ridícula. Jean Lucas, meu Deus do céu. Bom, aí durante o segundo tempo todinho, né, depois desse gol, o Santos tentou a pressão, tentou circular, mas basicamente sem efetividade, sem conseguir de verdade agredir o Cássio, né? O Cássio não fez nenhuma grande defesa, então eu pulei para o que interessa, né? A gente tem aqui ó, a jogada pelo meio, isso o Jean sabe fazer, de carregar a bola pelo meio, fazer essas inversões, né? E faltou bastante fazer isso, né? Agora a gente tem aqui mais uma vez jogado lá pela esquerda, ó, o Mendonça fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é cruzar para ninguém. A bola volta. Observa que o Braga consegue fazer o passe. Olha como o Furt funciona como pivô, né? Ele recebe aqui pelo meio, protege, ele olha para lá, para cá, não acha ninguém. Aí ele toca em quem? No cara mais lúcido. Ele vai tocar em quem consegue armar o jogo, que é o Jean Lucas. É isso que ele tem que fazer. Aí o Jean
tenta fazer a jogada sozinho, erra, porque ele bate de esquerda de muito longe. O Santos tem a sorte da bola cair onde? No pé do Soteldo. Pra mim isso aqui é pênalti, tá? Isso pra mim é muito pênalti. Pra mim foi muito claro, eu não entendo nem a dúvida que a galera tem, porque o que a gente entende, olha aqui, ó. Quando ele faz o bote e ele erra, ele coloca o pé na frente, o Soteldo tá vindo reto, o Soteldo não desvia pra pegar, né, no Bruno, ele vai na reta. E na reta que ele tá andando, se o cara coloca o pé na frente, faz o calço, pra mim isso aqui é muito pênalti. Ó, até balança o pé dele ali, ó. Isso em replay tá rápido até, mas na velocidade normal não tem como o Soteldo conseguir desviar de um bote desse. Pra mim não dá, não tem nem dúvida que foi pênalti. O pessoal falando que ele dobrou o joelho primeiro, né? Ele bate primeiro, depois ele cai. Ele não, é que ele é baixinho, né? Parece que ele tá dobrando, mas ele não dobra o joelho. Ele toma pancada e cai. Pra mim não tem nem dúvida. E aí, o Mendonça, surpreendentemente, assumindo a responsabilidade, bateu bem. Ele bateu no alto, bateu forte. Mesmo que o Cássio acertasse o canto, ele não ia conseguir defender. Enfim, eu acho que foi uma partida em que o Santos até foi razoavelmente bem para as expectativas do segundo tempo, né? Porque a gente teve um primeiro tempo muito ruim. O Santos conseguiu voltar muito melhor com as mesmas peças, foi inacreditável o Santos conseguir voltar bem para o segundo tempo com os mesmos jogadores. Apesar de ter tomado gol, era o momento em que o Santos estava melhor na partida. Não estava melhor que o Corinthians, mas era o melhor momento do Santos na partida. E mesmo assim, acabou sofrendo aquele gol contra uma infelicidade do Jean Lucas. E depois o Santos foi construindo o jogo, foi tentando chegar mais à área do Corinthians. Foi um jogo até mais equilibrado. E aí, perto do fim do jogo, quando o Fernandes muda, coloca o Maxi, coloca o Furt, coloca o Mendonça, o Santos começa a atacar. Começa a se impor dentro do jogo. E é aí que o Santos começa a botar uma pressão no time do Corinthians, começa a jogar mais dentro da área. E você mais próximo do gol, obviamente, você tem mais chances. É onde o Santos começa a finalizar, é onde o Santos começa a ter jogadas individuais, o Soteldo começa a ir para cima, é onde ele sofre o pênalti, né? E aí você, além de conseguir ter mais perigo de gol a favor do seu time, você tem a bola mais longe do seu próprio gol, então é mais seguro, você não tem riscos de sofrer gol. Então, para mim, o erro do Fernandes foi ele tentar mudar da forma que eu acho que foi até inteligente, mas quando ele vê que não dá certo, troca. Parece que o Fernandes entende que é proibido trocar no primeiro tempo. Você tem no primeiro tempo uma atuação ruim, faz alteração ali com 30 minutos, não corre o risco. Se ele faz a troca logo no meio do jogo, né, ali com 30 minutos e tira o Fernandes, ou então ele faz o Fernandes, porque ele coloca o Fernandes para marcar o Renato. O Fernandes não acha o Renato em lugar nenhum no campo, ele fica completamente perdido. E o Fagner tem uma avenida pela direita para ele subir ali porque não tem um ala esquerdo. Soteldo não faz a ala. Tira o Fernandes, põe o Soteldo no meio para sair com a bola, joga o Kevson na esquerda para dobrar com o Dodô, fecha as jogadas pela direita. E aí faz ali uma marcação mais mista ali com o Jean, com o Rincon em cima do Renato. Porque da forma que estava, você não tinha a ala esquerda e não tinha o marcador do Renato. E aí o Corinthians fez o que quis pela direita, pelo meio, pela esquerda. Então, para mim, foi uma falha bem grande do Fernandes nesse primeiro tempo. No segundo, ele conseguiu, ele fez duas linhas de quatro, mudou a forma do Santos jogar, conseguiu neutralizar um pouco mais. E aí, numa falha do Jean, tomou o gol. E o resumo do jogo é basicamente esse. Depois, as alterações, o Santos melhorou, foi para cima. Mas foi um empate até que justo, né? Pelo que as duas equipes apresentaram, o Corinthians no primeiro e o Santos no segundo tempo. Mas podia ter sido melhor se tivesse alterado mais cedo, né, a performance do time. Para mim, se tivesse tirado o Marcos Leonardo mais cedo para colocar o Furt, se tivesse colocado um ala, né, mais cedo para tirar o Fernandes, eu acho que o Santos podia ter um resultado melhor, né, não teria tomado, talvez não tivesse tomado o gol como tomou, talvez tivesse atacado mais, pressionado mais o Corinthians. E eu acho que o Santos podia estar numa situação bem melhor na tabela, porque agora pega o Flamengo lá no Mané Garrincha e o Bahia vai pegar o Fluminense com time reserva, né? Os outros times podem fazer pontos, enquanto o Santos vai ter o jogo mais difícil da rodada entre os times que estão lá embaixo, pode acabar voltando para a zona de rebaixamento. Então a gente tem que analisar agora o Marcos Leonardo, inclusive, tomou o amarelo no banco, forçou o amarelo porque ele estava com o joelho machucado, então ele vai se recuperar, o Furt vai jogar, e aí a gente finalmente vai conseguir ver como o Furt funciona de fato. É contra um dos times mais fortes do campeonato?
mas agora a gente vai ter o Furt na função mesmo de centroavante com o time armando para ele, não ele dividindo as atenções com o Marcos, como aconteceu com o Inter, né? Então eu acho que é uma situação boa para o Furt mostrar a sua qualidade, mostrar para que veio, e o Fernandes mostrar que ele consegue também fazer uma formação diferente que dê as oportunidades para o Furt, porque o Furt tem oportunidades diferentes do Marcos. Ele não sai tanto da área, ele é um cara mais de pivô, de jogo aéreo, não é um cara de finalização no facão, né? É um cara de um jogo diferente. Então o Fernandes precisa ensaiar outras jogadas, mudar a forma do Santos armar o jogo para dar oportunidades para o Furt jogar lá contra o Flamengo e tentar provar, né, que ele pode ser titular também e brigar com o Marcos Leonardo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, né, ativa o sininho para quando começar a live você receber notificações. Lembrando que nesse próximo fim de semana, no sábado, eu provavelmente não vou conseguir fazer a live, né, que eu faço normalmente aos sábados, então vai rolar só vídeo nessa semana e na próxima. Talvez eu faça um vídeo aí falando sobre os jogadores, né, nesse jogo do Corinthians mais um amanhã, mas se eu não conseguir fazer, eu volto com o pré-jogo do Santos contra o Flamengo no Mané Garrincha. Eu fico por aqui, não se esquece, se inscreve aqui no canal que é bem importante, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você achar que possa gostar desse tipo de conteúdo, beleza? Um abraço, tchau, tchau.